Boa noite. Greves, manifestações, obras nas ruas, tudo isso somado aos velhos problemas de mobilidade urbana transforma o trânsito das grandes cidades num inferno. A dimensão da dificuldade que capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades poderão enfrentar durante a Copa do Mundo é tema de preocupação de autoridades especialistas em mobilidade urbana. O feriado em dias de jogo pode ajudar, mas a medida é insuficiente. Para responder a essa e outras questões, convidamos hoje a vice-prefeita da cidade de São Paulo, Nádia Campeão, que vai entrar logo depois do segundo bloco por problemas de trânsito, o superintendente de planejamento da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, Ronaldo Tonobon, e o arquiteto e urbanista da Universidade de Mackenzie, Antônio Cláudio Fonseca. E também contamos com a colaboração da jornalista Vanessa Casalino, que vai selecionar perguntas enviadas pelo portal www.brasilianas.org. Lembrando que o programa é ao vivo, você também pode mandar sua pergunta. Nesse primeiro bloco, vamos falar dos preparativos para garantir a mobilidade urbana durante a Copa do Mundo. Eu quero começar com o Ronaldo. Ronaldo, em termos de São Paulo, o que está sendo feito, preparado, planejado para os Jogos da Copa? Bom, a organização de todo o evento Copa tem uma coordenação conjunta do Comitê SP Copa, pelo município de São Paulo, pelo Comitê Paulista do Estado de São Paulo e coordenado pelo Comitê Local, pelo COL, e todas as ações, inclusive a de mobilidade, são coordenadas por este grupo. Especialmente porque, no caso de São Paulo, o sistema de transporte público, principalmente, é objeto de gestão dos dois poderes, do Estado e do município. Então, essa articulação é necessária. E este trabalho vem sendo feito já há muitos anos, há meses, desde que foi decidido que haveriam jogos e definidas as cidades-sede. Essa articulação já vem sendo feita e adotadas as estratégias de acesso para a arena, onde os jogos vão acontecer, articulando os dois sistemas. O sistema estadual de transporte sobre trilhos, que é a base do acesso ao estádio nos dias de jogos, com as necessidades da cidade de viver seu dia a dia também e as restrições e os impactos que acontecerão durante os jogos na cidade. Então, essa preparação vem sendo feita, coordenada nesse comitê misto. E a previsão é de quantas pessoas a mais na cidade, não só para assistir o jogo, mas para aproveitar o clima aí? São Paulo deve receber mais de 100 mil pessoas entre turistas e essa população, evidentemente, não é fixa durante os 30 dias de jogos. Haverá uma população que ficará hospedada em São Paulo, mas que também circulará pelas outras cidades-sedes. Haverá uma concentração de viagens nos dias de jogos. Os dados do comitê local já dão conta de que cerca de 70% dos ingressos vendidos para São Paulo foram vendidos na macrometrópole da região de São Paulo. Quer dizer, há um raio de 200 quilômetros de São Paulo, é a grande maioria dos ingressos. Se for comparar com um feriado, digamos aí, esses festejos aí da prefeitura, aí, que atrai muito turista também, qual é o termo de comparação? Vai ter mais, vai ter menos, vai ser similar? Vai ter mais e vai ter uma variedade maior. Eu acho que até hoje não existe um termo de comparação que a gente possa usar. O grande evento operacional para a CET na cidade de São Paulo sempre foi Fórmula 1. Esse sempre foi o nosso parâmetro de grande evento operacional, de grande impacto, que envolve estrangeiros, que envolve a vinda de turistas, mas evidentemente um evento como Copa do Mundo é muito maior que isso, com uma diversidade de pessoas, de culturas e de modos de chegada, de transporte, de acesso. A maneira como essas pessoas vêm para a cidade, onde elas vão se localizar, é muito maior. Não existe nada precedente assim que a gente possa comparar. Eu vou perguntar para o Antônio Cláudio Fonseca, que é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. Se for pegar o balanço geral, digamos, das obras de mobilidade, o que muda para o paulistano
com essas obras que foram feitas? Quais são as obras centrais que foram feitas em função da Copa? No meu ponto de vista, o que tem apontado as obras que deveriam ou que devem, não é, estar preparadas para esse evento da Copa do Mundo é a melhoria generalizada do transporte público do ponto de vista que as linhas de metrô que estavam programadas estão se concretizando, não é? Os corredores de ônibus, que eu acho que é uma solução paulistana por excelência, acredito muito nisso, eu acho o metrô uma solução difícil na cidade de São Paulo, por questões de topografia, por questões de composição de solo. Na cidade de São Paulo tem pedra duríssima e areia molíssima intercalando ao longo da linha. Isso faz linhas de metrô caras, difíceis de serem executadas. Não é? E acredito que os corredores podem apontar para um futuro com mais qualidade para a gente. Não é? Eu acho que a questão, se me permite completar isso, eu acho que a questão da Copa do Mundo, ela tem duas componentes que fazem alguma diferença a favor de a gente não ter uma craque do sistema, que é o que muita gente se preocupa, né? Primeiro é que a renda alta do visitante, isso é uma questão estabelecida, não é? E depois, as idades que devem prevalecer, vamos dizer, entre 30 e 45 anos, é o que imagino que mais da metade, quase 70% do pessoal que virá está com idade mais ou menos perto dos 30 anos, significa também um tipo de conduta que ajuda a equilibrar o sistema. E a última questão, que eu acho que é importante, que São Paulo é uma cidade muito grande, que pode receber grandes contingentes de pessoas. Pensa uma Copa do Mundo na Espanha, por exemplo, onde uma cidade de 300 mil habitantes recebe 100 mil visitantes. Quer dizer, o grau de impacto é muito maior. Na verdade, a gente tem os nossos 10 milhões de pessoas, né, para receber 100 mil pessoas, vamos dizer, ou seja, isso minimiza muito o impacto. Vamos a uma questão selecionada pela jornalista Vanessa Casalino, lembrando que o programa é ao vivo. Você ainda pode enviar sua pergunta pelo portal www.brasilianas.org. Vanessa. Boa noite, Nassif. Boa noite a todos. Primeira pergunta vem de Vitor Bueno, do Rio de Janeiro. Ele quer saber o seguinte: quais são os procedimentos básicos de transporte que a Prefeitura vai realizar em grandes eventos? E em termos de segurança, como se pretende evitar que as manifestações ocorram, e é um direito, sem necessariamente atrapalhar as vias que chegam aos estádios? O primeiro esclarecimento que deve ser feito, que eu acho que é fundamental, é que o acesso ao estádio se dará exclusivamente pela estação Itaquera da CPTM, pelo trem, ou pela estação Arthur Alvim do metrô. Exclusivamente. Os únicos veículos que entrarão pelas linhas de bloqueio e chegarão até o estádio são os credenciados pela FIFA. Então, o acesso é essencialmente ferroviário. Então, a grande recomendação é que se planeje uma articulação com esse sistema ferroviário. Quem vem de fora do estado, quando chegar pelas estradas, nós estamos disponibilizando essas informações no site da CET, deve se dirigir às estações de metrô ou às estações de trem mais próximas das rodovias e aí se integrar à rede ferroviária e chega facilmente ao estádio. Uma dúvida minha aí, uma preocupação muito grande aí, inclusive na fase de construção dos estádios, é a questão das pessoas com deficiência, que havia uma regra para ser até 4% dos assentos para essas pessoas e a presidente rebaixou para 1%. Como que faz uma pessoa com deficiência para ir no estádio? Na programação geral dos eventos, e a gente tem testado isso nos dois eventos teste que realizamos no dia 18 e ontem, o jogo que foi realizado, a articulação desse serviço. São Paulo conta, entre os serviços da SP Trans, com o serviço Atende, que é um serviço especializado para o deficiente. A recomendação para o deficiente físico que vai se dirigir ao estádio nos dias de jogos é que vá até a estação Itaquera pela CPTM e vai ter um contingente razoável de viaturas, de vans do serviço Atende, que vai fazer o transporte desses deficientes no espaço da arena até acessar o estádio. As três instâncias administrativas, União, Estados e municípios, trabalharam duro de forma articulada para oferecer uma boa Copa. Né? Não teria como ser diferente. Mas pelo que se lê nos jornais, só tem desastres e inacreditável essa propaganda negativa
que foi feito, que é um desrespeito, não é só a União, não é a estados, municípios, a engenharia nacional, aos técnicos nacionais, a capacidade do país de receber pessoas. É uma pena mesmo. Mas vamos para o primeiro intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje soluções para a mobilidade urbana. São nossos convidados a vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campião, o superintendente de planejamento da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, Ronaldo Tonobon, e o arquiteto urbanista da Universidade de Mackenzie, Antônio Cláudio Fonseca. Nesse segundo bloco, vamos falar de como é possível superar o problema dos automóveis nas metrópoles brasileiras, mas eu queria, antes disso, continuar um pouquinho o tema do primeiro bloco, aproveitando agora a chegada da vice-prefeita. A CET já explicou o que foi feito do trabalho coordenado aí das 3 instâncias. Eu queria saber do lado da prefeitura, como que foi o planejamento em termos de mobilidade urbana para a Copa do Mundo? Bom, os 2 assuntos que mais nos preocuparam esse tempo todo mundo acha que é o estádio, mas não foi o estádio, porque o estádio é o estádio da Arena Corinthians e tinha a construtora se dedicando ao estádio, então tinham responsáveis, né? O que nos preocupou mais esse tempo todo foi justamente mobilidade e segurança pública no evento. E no caso de mobilidade, a responsabilidade nossa, da prefeitura e do governo do estado, é fazer com que o maior número de pessoas cheguem em tempo hábil ao estádio e saiam também com a maior brevidade possível. Ninguém gosta de ficar 2, 3 horas para sair de um estádio, né? Então, com isso, o São Paulo foi muito favorecido pelo fato de já ter acesso por trem e metrô. Então, nós nos dedicamos, em conjunto com a CET, em fazer o plano de mobilidade para aqueles que precisam transitar na cidade por veículos, seja do aeroporto para os hotéis, para o centro e de lá para o estádio, seja ir para o estádio em veículos credenciados. Para nós, quanto menos, melhor veículos indo para o estádio. Mas sempre vai ter, né, profissionais, área corporativa. Então o plano foi esse, desenhar rotas que se possa chegar ao estádio, que não seja pela Radial Leste de jeito nenhum, né, que é o que os paulistanos conhecem. Vai para Itaquera pela Radial Leste, mas a Radial é uma avenida de suporte para serviços, para emergência, não é para ir ao estádio de veículos credenciados, né? Quer dizer, o lugar mais perto do estádio que um carro pode chegar, qual vai ser? Para os veículos credenciados... Não, para os não credenciados. Para os não credenciados, nós temos bastante bloqueios, são 26 bloqueios, né? Mas é a menor área possível. Ninguém quer bloquear uma área para além do necessário. Não é muita coisa, não, Nassif. Nádia, o Ronaldo ele já contou mais ou menos, mencionou aí esse trabalho colaborativo aí de Prefeitura, Estado e União. Eu queria que você descrevesse um pouquinho mais como que foram montados os grupos, quem respondia a quem, como que houve a integração, que é uma lição federativa interessante aí para... eu acho que esse é um subproduto dos mais importantes da Copa, que às vezes as pessoas não veem, né? Porque nós aqui, diferente talvez de outros momentos ou outros países, nós não organizamos a Copa apoiado em consultorias de todo tipo, em consultorias internacionais, inclusive, que vieram oferecer seu serviço. Porque Londres organizou, a Austrália organizou, muita gente já organizou Copa ou Olimpíada. No caso da Copa, aqui em São Paulo, nós trabalhamos com as equipes técnicas da Prefeitura e do Governo do Estado. E foram equipes ótimas que se entrosaram, porque nós tínhamos um comitê da Prefeitura, chama SP Copa, que reúne 13 secretarias da Prefeitura sob minha coordenação. E o Estado também tem Comitê Paulista. E depois nós integramos 2 comitês, o da Prefeitura e o do Estado. E então a área de segurança trabalha junto, a área de transporte, mobilidade trabalha junto, de saúde e assim por diante. E atualmente a gente faz reuniões unificadas, semanais, para fazer todo o planejamento, avaliação. Então tem sido muito positivo, porque senão era impossível organizar a Copa, tal a complexidade da divisão federativa, né, no país, porque um é responsável por segurança pública, o outro divide trânsito e transporte
de trem e de ônibus, então ficaria ingovernável. Então isso tem sido uma coisa muito positiva mesmo. Ronaldo, a partir dessa experiência, tem desdobramentos aí para esse planejamento conjunto daqui para diante? Pegando, digamos, essa questão específica do trânsito, como que poderia ser um modelo colaborativo? Qual seria o papel da Prefeitura, do Estado e, eventualmente, da União, daqui para diante, para se pensar essa questão da mobilidade de São Paulo? Eu acho que a primeira questão, que não é novidade e não é só por conta da Copa, mas é um trabalho que os técnicos dos vários entes federativos responsáveis pelos vários sistemas vêm trabalhando, é a questão da integração dos vários modais responsáveis por cada ente. A integração de modais sobre pneus com os modais sobre trilhos e a inovação, talvez. Eu acho que o grande avanço que a gente propõe no sentido da mobilidade urbana é avançar para além da integração desses modais com modais não motorizados, por exemplo, a inserção da bicicleta como uma alternativa de mobilidade na cidade bastante viável, e há dentro da prefeitura uma iniciativa grande de se fazer um trabalho nesse sentido. Há um campo ainda a se explorar do ponto de vista da integração tarifária, que é uma questão mais complicada, mais delicada, é um diálogo, é um acerto mais difícil. Mas eu acho que o grande avanço é mostrar que a integração é possível, que o transporte público é possível, com as ações do Estado e da Prefeitura, e que podem ser uma alternativa à predominância do automóvel. Eu acho que essa Eu quero ver com o Antônio Cláudio essa questão do veículo leve sobre trilhos. Ele tem potencial para substituir metrô? Ele é um metrô de superfície ou tem menos... Em locais de baixa demanda. Essa é a característica do veículo leve, não é? O que eu acho que é importante nessa questão, não só do veículo leve, mas da intermodalidade, né, como ele colocou, é que eu acho que o estádio propriamente, a experiência da Copa, traz uma novidade muito grande para a cidade, que pela primeira vez a experiência Maracanã vai ser vivida em São Paulo. Quer dizer, aquela coisa que desde a década de 40 e 50, o Maracanã era abastecido por uma linha férrea que pegava todo o subúrbio carioca e punha na frente do estádio na hora do jogo, nós vivenciamos ao contrário, num estádio do Morumbi, fora do sistema metropolitano de transporte, portanto totalmente ligado a ônibus extra e automóvel. Né? E o Pacaembu, ainda que na zona central, também não conectado diretamente ao sistema de transporte, né? Pelo menos até recentemente. Então o que acontece é que essa vivência pode ser muito interessante, de modo que a gente comece a se acostumar a ir para os lugares de trabalho e para os lugares de divertimento sem ser utilizando o automóvel. Isso eu digo fortemente para a classe média, né? Porque as populações já têm utilizado isso. Então, eu acho que esse estádio, ele traz um ensinamento muito grande para a cidade. Vamos ver qual vai ser a repercussão disso. Acho que esse é um ponto. Outro ponto, que eu acho que é relevante, não é? É a questão de, nas zonas de planície e nas zonas de topo de morro, porque a nossa cidade é muito complexa do ponto de vista geográfico, né? A gente pode utilizar sistemas alternativos com uma relevância muito maior do que está sendo utilizado até agora. A bicicleta, mas não só a bicicleta, não é? A dificuldade que a gente tem é a transposição desse sistema. É sempre muito difícil da planície para as cumeadas, e das cumeadas, basta ver a experiência de ir para o alto da Lapa. De certo modo, a gente pode dizer que houve aqueles paradigmas históricos aqui de trânsito nas grandes metrópoles, foi quebrado nos últimos anos aí, com essa questão da bicicleta, com a questão do VLT. Você que está na linha de frente aqui da CET, tem um novo paradigma a caminho ou vai ter um aprimoramento do que já existe aí? Eu acho que isso tem e é muito consistente. Eu tive a oportunidade de acompanhar a discussão do plano diretor em 2001, 2002, na gestão da prefeita Marta Suplicy, e agora a discussão da revisão do plano diretor na atual gestão do prefeito Haddad. E os debates temáticos de mobilidade no plano diretor anterior, a bicicleta não era mencionada nas discussões públicas. Era uma coisa que estava fora do sistema de transporte. Era um brinquedo, a bicicleta era considerada um brinquedo. Nesses 10 anos
de duração do plano diretor, a sociedade evoluiu para uma discussão muito madura na questão da sustentabilidade. Os debates temáticos sobre mobilidade na revisão do plano diretor pautavam a bicicleta como um elemento essencial na questão da mobilidade e da sustentabilidade. Claro. Então, eu acho que já vem da sociedade já esse clamor por essa mudança de paradigmas. Não é à toa que 2 bancos estão colocando bicicleta é repercussão disso. A gente está discutindo muito no blog essa questão da democracia direta, das conferências, tudo mostrando a importância que é trazer a informação. Eu queria ver com a Nádia essa discussão do plano diretor. Quem são os grupos, como que são organizadas as reuniões, quem são os grupos que participam e como é que se faz para evitar que aqueles mais organizados tenham preponderância sobre os demais? Bom, eu acho que nesse debate do plano diretor nós tivemos uma participação recorde de grupos, associações, instituições representativas, né? Então tem sido um processo muito positivo. Já existe um procedimento obrigatório para a discussão do plano diretor, quer dizer, é preciso realizar audiências públicas. Isso foi feito antes do projeto de lei ser mandado para a Câmara, no âmbito ainda do governo municipal. Nós fizemos sucessivas audiências públicas por setor e fizemos por subprefeitura. As 32 subprefeituras foi feita audiência pública e aí participa todo mundo. A Associação Comercial, Associação de Moradores, e é incrível como a população de São Paulo participou e sabia o que estava sendo decidido lá. Sabia que se alterasse a situação de uma determinada região, aquilo poderia inviabilizar a chegada de comércio ou indústria, ou até abrir essa possibilidade. Então, eles defenderam bastante os seus pontos de vista. E depois que foi para a Câmara, outra rodada de audiências públicas. Então, agora já está mais na etapa final. Mas então é aquela hora de afinar realmente os interesses. Então ainda é muito complexo fazer esse pacto, né, na cidade, mas é necessário. Então puxa um pouco para cá, puxa para lá, e a Câmara é um bom local para se fazer esse equilíbrio. Antes o que se tinha era o setor imobiliário definido com muita força, sozinho praticamente. E a cidadania, né, as associações, os moradores com pouca. Hoje a gente vê mesmo os moradores de movimentos, né, que lutam por moradia, com protagonismo muito forte. Eles sabem aonde eles querem fazer zona especial de interesse social, ampliar as EIs. Como é que é a cobertura dos jornais para essas reuniões? Tem cobertura? Tem, não é muito forte, né? Nas audiências da Câmara Municipal, a imprensa está presente, tenta transmitir, quer dizer, mas não é esse assunto... movimento vital aqui, que você falou que tem desde a associação de moradores até a associação comercial, essa visão de que você está pegando todos os setores não passa. Né? A ideia da imprensa é que pode ter um bolivianismo aí nisso. Não. No debate do plano diretor tem uma participação forte de muitas áreas. A área da academia, por exemplo, né? Muitos arquitetos e professores de diversas universidades escreveram, se posicionaram. Nós tivemos também uma consulta muito ampla pela internet. Depois que o projeto foi apresentado ainda no âmbito do governo municipal, antes de ir para a Câmara, se recebeu milhares de sugestões pela internet nos pontos que a pessoa queria opinar. Então, muitos especialistas opinaram. Eu lembro do nosso saudoso arquiteto Jorge Wilhelm, né, falecido recentemente. Ele fez um conjunto de observações ao plano diretor pela internet, muito interessante. Então, teve realmente uma participação forte. Acho que nós vamos conseguir avançar nesse plano diretor como um plano mais da cidade como um todo e não deste ou daquele setor só. Que legal. Então, eu queria ver quando se fala em mobilidade urbana, essa questão da preponderância do transporte individual, muita gente propõe soluções mais radicais aí, pedágio urbano, formas aí de você impedir, dificultar cada vez mais o transporte individual. Agora, isso bate numa cultura arraigada de classe média muito pesada. Esses movimentos, de alguma maneira, por exemplo, que foi colocado pelo Antônio Cláudio, essa questão de os jogos aí, trazer a ideia de que a classe média pode ir para metrô. De alguma maneira, esses paradigmas que impedem mudanças mais amplas estão sendo mudados? É possível, num certo momento, atitudes mais drásticas em relação ao transporte individual, por exemplo?
Estão, acho que não de maneira tão rápida quanto poderiam, mas estão. Eu acho que a experiência de termos implantado na cidade, em um pouco mais de um ano de governo, 400 quilômetros mais de 300 quilômetros, aliás, de faixas exclusivas de ônibus, priorizando o espaço de uma maneira muito clara no sistema viário para o transporte coletivo. E isso conseguir na mídia, na pesquisa da mídia, uma aprovação de mais de 80% da população, já é uma mudança na maneira como a sociedade vê a questão da mobilidade importante. Essas outras reivindicações por modos não poluentes, modos mais eficientes, a própria discussão do redesenho da cidade, quer dizer, aproximar o emprego da moradia, porque tem outras questões que envolvem a mobilidade, que é a localização das atividades na cidade também. Quer dizer, a cidade está discutindo o seu próprio desenho das atividades que implica em redução de tempo de viagem e tudo mais. Mas isso está acontecendo. A aprovação das faixas exclusivas para a gente ficou muito claro. E a aceitação das outras experiências que a gente está lidando na cidade, como a bicicleta compartilhada, que é um modelo, mas é um ponto de partida para um sistema mais amplo, que é muito utilizado. Quer dizer, pequenos percursos hoje, nas áreas atendidas pelo sistema de bicicleta compartilhada, é muito eficiente, o uso é bastante alto. Então, eu acho que a sociedade está se preparando para esse... Veja, por exemplo, a questão que é importante do plano diretor. O novo plano diretor claramente faz um adensamento residencial ao longo dos grandes eixos. Né? Quer dizer, isso aí, na verdade, é tirar o automóvel de protagonista. Né? Quer dizer, claramente a consequência urbana é essa. Né? Por outro lado, o enfrentamento da desertificação residencial no centro de São Paulo, que foi um dos grandes responsáveis por problemas de mobilidade a partir da década de 50, tá certo? Que foi o alargamento das distâncias. Né? E essa questão é muito complexa. Por exemplo, um país que tem uma política de casa própria tão forte como o Brasil tem, né? Talvez único, não conheço outro país que tem uma política de casa própria tão forte. Né? Isso aí dificulta muito a mobilidade urbana, porque as pessoas passam a ter um ponto onde moram, né? E aumenta e diminui a distância aos empregos ao sabor dos acontecimentos. O endereço que garante a estabilidade social. Exatamente, né? Exatamente. Então a gente tem uma série de questões que estão sendo enfrentadas, não é? E, infelizmente, essa questão da política casa própria não teve muito sucesso na última revisão da política federal, mas a questão ligada ao plano diretor, ao enfrentamento da desertificação do centro da cidade, eu acho muito importante, né? E, principalmente, o entendimento de que o automóvel faz parte da cultura da metrópole, mas não como protagonista. Eu acho que é esse entendimento que a gente precisa botar para discutir, não é? O automóvel não é um inimigo da cidade, o automóvel não pode ser o protagonista. Então, um dos pontos que muitas discussões a gente estimulou aqui também, essa ideia de que você tem que parar com o apartheid social. Você tem que estar na mesma região, você tem os empregadores, tem que ter os empregados também. Essa política da prefeitura tem avançado no Centro Velho, como se propunha, ou tem dificuldades legais para isso? De estabelecer moradias populares também perto, nesse centro expandido, de maneira a impedir essa maluquice de 2 horas de viagem para ir, para voltar. Isso é um desafio enorme, né? De como a gente recoloca o centro como um espaço também, não só onde estão os empregos, né? Mas onde as pessoas moram, vivem, até porque a infraestrutura do centro é fantástica, né? Quando a gente olha ali em torno do Anhangabaú, se não me engano, são 16 ou 18 estações do metrô. Quer dizer, o sonho que a gente tivesse isso na cidade como um todo. Anda um pouquinho, já tem uma estação. Mas você vê que tem, tanto do ponto de vista da iniciativa do poder público, de provocar reflexão e instrumentos no sentido de ocupar mais o centro. Então, são programas de moradia hoje de baixa e média renda que precisam ser desenvolvidos no centro, mas dos próprios movimentos de moradia, né, que tem feito várias ocupações de prédios que estão, às vezes, abandonados
fechados há muito tempo, né? Então, identificando possibilidades de se reutilizar prédios e equipamentos para a moradia também social. Então, acho que é um movimento muito forte, mas ainda encontra algumas dificuldades para evoluir mais rapidamente, né? Mas acho que o plano diretor vai ajudar muito nisso, e um programa recente de moradia que articula governo municipal, federal e estadual visa a construção de 20 mil novas moradias no centro, identificando quais são esses locais e espaços. Vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode mandar perguntas pelo site www.brasilianas.org. Vanessa. Nassif, a Rita Maria, aqui de São Paulo, pergunta o seguinte: como a Prefeitura discute os planos de mobilidade urbana com as demais cidades das regiões metropolitanas? Como funciona o financiamento conjunto de obras nesse sentido? Você, Nair. Bom, esse é um grande desafio, né, para a região metropolitana. Quer dizer, não tem como pensar São Paulo sem os municípios do entorno e vice-versa, não só na questão de mobilidade, né? Nós temos esse desafio na questão do resíduo, por exemplo, sólido, né, de como trabalhar o resíduo, enfim. É nesse sentido que se constituem também os consórcios metropolitanos para poder... Só que o problema é que nós não temos uma autoridade metropolitana, né? Essa mediação precisa ser feita pelo governo do estado, né? Não tem uma autoridade que reúna formalmente todos esses municípios, mas eu acho que a possibilidade dessa integração ela está mais próxima na área justamente do transporte, né? Da mobilidade urbana, sobretudo na integração das tarifas. Por exemplo, hoje o bilhete único mensal, ele articula dentro da cidade de São Paulo, mas não está articulado ainda com Guarulhos, com Osasco, com Santo André. Então já existe um estudo nesse sentido. A CT, por exemplo, como é que trabalha essa realidade metropolitana? Essa questão da mobilidade dentro de uma região metropolitana é muito complicado porque a Constituição de 88 ela define muito claramente a atribuição do município, o limite da atribuição do município na questão de transporte e trânsito. Então, assim, na esfera legal de atuação, há uma restrição de fato muito importante. No planejamento do sistema de transporte público da SP Trans, por exemplo, nós não podemos invadir território de municípios vizinhos, porque isso passa a ser uma questão metropolitana e passa a ser gerida por um outro órgão. Então, depende muito da iniciativa dos municípios conversarem e buscarem soluções conjuntas. Os consórcios, eu acho que são as experiências mais bem-sucedidas de formular políticas conjuntas de mobilidade. Bom, vamos para o segundo intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que discute soluções para a mobilidade urbana. Nessa última parte do programa, vamos falar de propostas inteligentes para melhorar o trânsito nas regiões metropolitanas. A gente tinha comentado um pouquinho antes de começar o programa sobre aquele aplicativo de celular chamado Waze, que é uma coisa extraordinária. A gente identifica onde tem congestionamento, desvia, te coloca em cada... Eu estava perguntando para o Ronaldo se eles usam os dados da CET para poder montar os seus algoritmos, tudo. Ele estava explicando. Eu queria que você desse essa explicação, como que funcionam esses programas que têm uma capacidade de mostrar quebradas aí extraordinária. Esses programas tipo o Waze, eles são basicamente interativos. Eles são alimentados por informações dos próprios cadastrados, dos próprios usuários do sistema. Existem sistemas que podem utilizar dados gerados também pela CET. Nós fizemos recentemente uma hackathon na área de trânsito com jovens desenvolvedores para desenvolver aplicativos voltados à mobilidade urbana com os dados disponíveis. Então surgiram soluções do tipo Waze, de definir rotas especializados para a bicicleta, por exemplo. O cidadão é um ciclista e o software começa a mapear melhores rotas e disseminar isso entre os usuários
para definir um sistema que guia por GPS com um sistema de som do smartphone. O deficiente visual programa a linha de ônibus que ele quer usar. Olha só. E isso é assim, a meninada desenvolvendo agora, um mês retrasado a gente fez isso, e por voz o aplicativo leva o deficiente visual até o ponto de ônibus, avisa que aquele ônibus que chegou, porque toda a nossa frota hoje tem GPS nos ônibus, avisa que aquele ônibus que está parando no ponto é o dele, que ele pode pegar. Então, assim, e nós montamos dentro da Secretaria Municipal de Transportes um laboratório para desenvolvimento disso. A experiência dessa hackathon foi tão interessante que nós montamos um laboratório e estamos montando algumas plataformas de desenvolvimento para trabalhar. Quer dizer, com essa meninada. em tese é possível hoje você desenvolver um aplicativo para você saber o trajeto de cada ônibus da cidade, a quantidade de passageiros que transporta, a velocidade média. Em tese, esses dados estão disponíveis. A SP Trans já dispõe de um sistema de controle e monitoramento dos ônibus que faz Não, isso. mas digo, está disponível para a rapaziada desenvolver aplicativos que permitam aos próprios cidadãos ajudarem nessa fiscalização. Certamente. E esse laboratório tem essa proposta, quer dizer, abrir os dados, né, porque isso sempre foi uma caixa preta dentro dos operadores de trânsito, de transporte, e o que nós estamos fazendo é abrir os nossos dados de semáforo, de congestionamentos, os dados do sistema de transportes, para essa meninada desenvolver aplicativos que sejam úteis e interativos. Eu acho que isso é a grande sacada, porque o planejamento de transportes depende muito de uma base de dados muito grande, que na região metropolitana basicamente é uma pesquisa feita pelo metrô a cada 10 anos. Se você tem plataformas interativas com essa rapidez, você começa a alimentar dados com muita velocidade, você consegue redirecionar o planejamento. Deixa eu entender uma coisa. Você falou do Waze, a maneira como ele monta aí os seus cálculos. O Google Maps, como é que é? É a mesma lógica, não? O Google Maps? Eu acho que o Google Maps usa muito mais elementos, né? Muito mais. Por exemplo, tem dados do CT, ele usa dados da cidade? Todo mundo pode jogar dado no Google Maps. Então, assim, tem dados da CT que estão disponíveis. Não, mas ele. Porque o Waze usa só os dados do seu público. Ah, sim. Os outros sistemas usam também ou fazem essa interação com todas as cidades? Eu não sei se o Google Maps é tão interativo do ponto de vista de tecnologia móvel, né? Que como o Waze, por smartphone, você interage e vai alimentando. Eu acho que o Google Maps ele não é tão interativo nesse sentido. Ele talvez use mais informações corporativas do que essa interação com o usuário. Eu queria ver com o Antônio Cláudio essa questão das experiências mundiais, até em Copa do Mundo mesmo, o que ocorreu em outros jogos, em Barcelona, ou mesmo as intervenções em Nova York. Se for pensar, digamos, assim, numa espécie de estado da arte para a questão da mobilidade nas grandes cidades, quem é que está inovando e que tipo de experiência que o pessoal aqui do Brasil começa ou aproveitar para incorporar ou até exportar a partir das experiências nossas aqui? Nós temos, vamos pegar no caso de São Paulo ou das nossas grandes cidades, uma história recente muito ruim. Quando eu digo recente, é das últimas 5 décadas, vamos dizer, que colocou um processo de exclusão muito forte dentro da cidade. Você foi universal? Não foi universal. Em São Paulo foi? É uma coisa brasileira, vamos dizer assim, de outros países com perfil semelhante ao Brasil. Ibéricos. Mas não aconteceu em Madrid, não aconteceu em outras cidades do mundo, não é? Então, esse é o lado que não é uma boa história. Então, essa exclusão, o que fez? Né? Fez com que uma parte grande do investimento fosse colocado nas calhas de transporte individual. É o tal vetor sudoeste de São Paulo, que é onde está o filé mignon do investimento público nos últimos 40 anos. Né? E o sistema público de transporte acabou sendo relegado a um plano secundário, e pior do que isso, eu acho que com um erro de nascença muito grande, que era fazê-lo perimetral. Você se lembra que antigamente, para qualquer lugar que você queria ir, você tinha que passar pelo Anhangabaú. Né? Quer dizer, foi um momento da nossa história que já foi superado. Hoje em dia, os terminais locais que fazem um trânsito um pouco mais periférico, a utilização do sistema de transporte de trilho ao longo do rio Tietê e do rio Tamanduateí,
do Rio Pinheiros, cada vez funcionando melhor, ou seja, uma articulação que vai corrigindo esses defeitos, né? Eu acho até que o nosso plano na cidade hoje é um plano muito salutar, muito bom, deve cada vez trazer maior benefício para a cidade. Mas comparativamente nós ficamos muito para trás, né? Quer dizer, esse protagonismo que o automóvel assumiu, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele é quase único. A gente encontra em poucas cidades que a gente conhece pelo mundo um protagonismo tão extensivo, tão profundo, né? Nádia, a gente, sempre que você rompe com padrões, tem interesses estratificados muito fortes. A prefeitura tem enfrentado muito esses problemas aqui, casos de IPTU e outros. De que maneira que se pretende trazer esses ventos de modernidade em cima dessa visão estratificada, anacrônica que, em geral, impera aqui em São Paulo? Eu acho que um pouco vai por processos mais duros, né? Eu acho que o ano passado as manifestações, no meu ponto de vista, a coisa mais interessante das manifestações foi trazer à tona o debate sobre o transporte público urbano, né? Eu acho que teve outras coisas, uma série de outras interferências que... Mas a que ficou foi essa. Né? Essa que ficou, essa provocou mudança. Essa fez um questionamento de como se financia o transporte público, a importância que ele tem para a vida das pessoas, né? O tempo que elas perdem ali, o estresse que elas têm no transporte cotidiano. E isso virou um lugar comum. As pessoas discutem a tarifa, discutem a qualidade do ônibus, discutem o terminal, discutem se essa linha é mais importante do que aquela. Então, eu acho que é uma grande novidade, né? As pessoas se preocuparem como a cidade está se mexendo e fez um debate, ainda que polarizado ano passado, mas muito interessante sobre o papel do veículo individual e o transporte coletivo e tal. Então, isso ajuda muito a fazer a mudança. Sem isso, não teria sido possível implantar as faixas exclusivas de ônibus com tanta rapidez, né? Então, elas vêm como resposta de um anseio que a sociedade já está disposta a assumir. Eu acho que esse é o caminho para resolver problemas de cidades. Essa necessidade que o cidadão passa a ter de que é com ele, de que ele tem que resolver isso. O poder público tem que se apoiar nisso para fazer a mudança, agora senão vamos pegar, fica difícil. a gente está falando, você tem interesses estratificados no judiciário, tem interesse, o interesse são conceitos, tem interesse na Constituição Civil, mas você tem também, nessa área de transporte urbano aqui, um imbróglio considerável aí, com pirueiros, com sindicatos complicadíssimos, com essa questão do submundo dos negócios municipais aí que vigora do Brasil inteiro. De que maneira que vocês vão tentar encontrar a força política para tentar romper com, digamos, esses grupos aí, não digo nem anacrônicos, fala-se até em PCC entrando nessas áreas também. Qual é o diagnóstico que vocês têm sobre esse universo? Olha, esse problema ele já vem de longe. Eu me recordo no governo da prefeita Marta Suplicy que a presença, por exemplo, de pirueiros, né, era uma coisa completamente desorganizada. Foi um momento de uma mudança, né? Então ali se conseguiu um tipo de mudança importante, né? Eu acho que agora nós temos outro tipo de desafio. Nós temos que renovar os contratos com as empresas, né, para fazer o transporte público de São Paulo. A prefeitura contratou uma auditoria para rever todo o modelo, né, de negócio, todo o financiamento, o valor das tarifas, enfim, tornar isso mais transparente para que a sociedade como um todo possa participar, possa ajudar, inclusive, a arbitrar. Então, eu acho que em todos esses processos de enfrentamento, seja do mundo corporativo, aí quando eu falo corporativo, empresarial, mas também o corporativo, às vezes sindical, né? É preciso que a gente crie força na sociedade. Né? Eu acho que é o cidadão que pode... A importância das conferências. Ele vai chegar e vai dizer, não dá mais, parar deste jeito, vamos respeitar o direito de greve dos trabalhadores, mas parar de uma forma anárquica, que ninguém sabe quando vai parar, como vai parar, para defender um interesse que não está claro, nós não queremos. Então, eu acho que a sociedade vai se organizando. Esta pressão é a melhor que tem para o poder público avançar. Mais transparência, cobrar mais de quem precisa cobrar, né? Porque sem isso fica muito difícil. Se o poder público se isola e fica refém, né, de grupos
e de corporações, da pressão dessas pessoas, fica muito mais difícil. Vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Vanessa Casalino e enviada pelo portal brasilianas.org. Vanessa. Bom, quem pergunta é o Felipe Penha, aqui de São Bernardo do Campo. Ele quer saber o seguinte: quando São Paulo conseguirá reduzir o fluxo de veículos de passeio em favor do uso de transporte público de qualidade? E se a CET ou a Prefeitura fazem planejamentos de longo prazo nesse sentido? Eu queria enganchar aqui uma pergunta. Quer dizer, tem esse levantamento sobre a velocidade aí dos corredores de ônibus aí. Vocês têm metas para ampliar essa velocidade através de novas obras, novas intervenções, não? Esse é um processo contínuo, quer dizer, houve uma primeira ação de mostrar, deixar muito clara a priorização do transporte coletivo, já com ganhos bastante significativos. Quer dizer, a primeira avaliação que a gente fez do processo do ano passado foi de que o usuário do transporte coletivo ganhou nos trechos onde existe a faixa exclusiva, no total da sua viagem, aí cerca de 38 minutos por dia de viagem, 19 minutos em cada pico, e isso dá para você quantificar numa série de benefícios sociais esse tempo ganho para o usuário do transporte coletivo. Este foi um primeiro movimento. O segundo movimento nosso é fazer a complementação desta rede, agora sim, com as obras necessárias. Quer dizer, esse primeiro momento foi com um investimento muito baixo, que a gente conseguiu um resultado muito positivo. Agora, há um segundo momento, um desenvolvimento desse, que é com pequenas obras, começar a completar essa rede que nós começamos a desenhar. Você tem espaços lá que tem que dar espaço para o carro também, que tem que compartilhar. Exato. E daí cria alguns congestionamentos. Não, e a própria rede de transporte coletivo, ela, em alguns pontos dessas redes de faixa exclusiva, tem um estrangulamento qualquer, um problema de obra viária, obra física, que agora precisa ser resolvido com um pouco mais de investimento. Tem a estruturação que vai ser dada para isso pelos 150 quilômetros de corredores que a cidade que a prefeitura vai construir. E, ao mesmo tempo, junto com este segundo movimento, o próprio redesenho da rede de ônibus. Quer dizer, essa questão de que o nosso sistema é essencialmente radial, é ineficiente e caro. Quer dizer, uma pessoa para ir de São Miguel para o Ipiranga tem que vir para o centro para voltar para o Ipiranga. Quer dizer, isso onera o centro da cidade. Dos 2 milhões de viagens que passam pela pequena região central, pela área da rótula central da cidade, 1 milhão é passagem, e só 1 milhão é destino. Só então, uma curiosidade, aquele velho histórico Penha Lapa fazia isso também, de passar pelo Anhangabaú ou ia direto? Era do seu tempo, o Penha Lapa? O Penha Lapa não é exatamente do meu tempo, porque na época eu vivia no ABC. Tá. Mas isso é um sistema extremamente ineficiente. Quer dizer, O Penha Lapa, para ir para Lapa, ia pela Largo da Concórdia. Já peguei muito para ir para a Praça cidade Sé universitária. Da Avenida São João. Então, você imagina. Pegava São João. Totalmente. Eu estava querendo lembrar outro dia que eu ia da Vila Maria para o Largo da Concórdia para ir para a cidade universitária, mas não me lembro do trajeto. Assim. Então, esse desenho de operação de transporte é muito caro, encarece o transporte e não é inteligente. Quer dizer, nós estamos agora pensando na rede perimetral para interligar esses corredores e começar a fazer a integração, e o bilhete único já era o embrião desse redesenho da rede de transportes, para que o usuário não precise mais vir até o centro para aumentar o seu percurso para ir para uma outra região da cidade. Um dado que você falou que é bem interessante, eu lembrava daquelas pesquisas de transporte aí, quantas pessoas saem daqui, vão para... Quer dizer, com os celulares, smartphones aí, vocês também podem montar algo similar ao Waze aí para analisar esses movimentos? Tem algo nesse sentido, não? O que precisa desenvolver nesse sentido é a validação estatística desse tipo de dado. Hoje, você obter dado de smartphone, você estratifica isso muito dentro de uma categoria social. Então, como dar validade, como dar representatividade para os dados obtidos desse tipo de recurso. Então, isso é a grande dificuldade para se modelar. Com o bilhete único aí, você põe um Mas chip lá o bilhete único é uma fonte de informação importantíssima. Deixa eu perguntar para a Nádia,
Dá um apanhado da situação atual do plano diretor. O que está faltando? Quais são os pontos? Está na fase final, Nassif. Está na fase final. Acho que a expectativa nossa é que a Câmara Municipal consiga votar ainda esse semestre, né? Ou no máximo no comecinho do próximo. Todas as etapas. Foi já feita em primeira votação. Então está agora entre primeira e segunda. Quais são os pontos centrais então, de discussão aí que emperrou o plano? Olha, tem vários, mas tem o problema do número de ZEIs, de Zonas Especiais de Interesse Social, né? Ainda uma pressão para que se amplie. Alguns locais onde hoje não está gravado como uma área de habitação para se tornar. Né? Então, por exemplo, esse caso de... Essa zona especial de por exemplo, social, aquela ocupação... O que acontece com ela? Elas podem receber programas prioritariamente de baixa renda e média renda, quer dizer, então ali é para ter habitação social. Mas tem desapropriação prioritariamente, também? Não, sim, a desapropriação previsto sim. Então, você localiza ali moradias desse tipo em áreas que anteriormente eram destinadas, por exemplo, só à área comercial ou industrial e que, portanto, não era prioritariamente destinado à moradia. E tem outras áreas que hoje, por exemplo, na Zona Sul e mesmo na Zona Leste, alguns terrenos e localidades que também estavam destinados, por exemplo, a uma área verde. E hoje tem uma pressão para que se torne região que possa receber moradia. Infelizmente, o programa Brasilianas.org sobre soluções para a mobilidade urbana termina por aqui. Eu agradeço a participação da vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão, do superintendente de planejamento da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, Ronaldo Tunubon, e do arquiteto urbanista da Universidade Mackenzie, Antônio Cláudio Fonseca. Também agradeço a colaboração da jornalista Vanessa Casalino e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não deixe de participar mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.